Pai, nós agradecemos pela palavra esta noite. Estamos tão animados para recebê-la. Nós amamos a sua palavra, amamos, amamos e amamos. E nós a apreciamos e agradecemos pelo poder dela. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos falando hoje sobre uma vida saudável, espírito, alma e corpo. Como não ser uma pessoa quebrada, que talvez tenha um pouco de cura nesta área, mas não tem qualquer cura em outras áreas, como ser saudável em seu espírito. Saúde espiritual vem em primeiro lugar recebendo a Cristo como seu Salvador. Jesus disse: vinde a mim. É simples, podemos fazer. Ontem à noite, no final da reunião, tivemos 588 almas vindas para Jesus. Isso é muito lindo. E hoje à noite eu creio que nós veremos muitas pessoas que simplesmente dirão: eu não posso viver esta vida, eu estou cansado de tentar fazer tudo sozinho. De fato, eu quero sinceramente ir a Jesus e acredito que Ele vai me aceitar do jeito que eu sou e me ajudará a ser o que Ele quer que eu seja. E então, além de receber a Cristo, a plenitude espiritual continua enquanto aprendemos a andar de acordo com a palavra de Deus, à medida que aprendemos a obediência a Deus. E descobrimos que temos que depender do Espírito Santo para que isso aconteça e que não é de repente tudo de uma vez, isso acontece de pouco a pouco, de glória em glória, dia a dia. Por isso temos de ter um pouco de paciência na caminhada. Eu estive ensinando as pessoas por anos a acreditar e a dizer: eu não estou onde eu preciso estar, mas graças a Deus não estou onde costumava estar. Eu estou no caminho, mesmo que eu esteja no meio, eu estou no meu caminho para algo grande. Amém? Então, esta manhã nós falamos sobre a integridade física. Foi divertido falar sobre como cuidar de seu corpo e não abusar de si mesmo, e tem muitos bons comentários sobre isso. Eu acho que não só tivemos bom tempo, mas alguns de vocês tiveram uma palavra de Deus esclarecedora de que é hora de parar de ser um apostador e começar a ser um investidor. Não aposte que você pode abusar de si mesmo não dormindo direito, não comendo direito, tendo muito estresse em sua vida, sendo sobrecarregado, fora de equilíbrio e ficar por isso mesmo. Não estamos num cassino de jogos onde você pode rolar os dados e esperar que saia algo de bom e então, se você ficar em apuros, achar que pode obter uma carta de sair da cadeira livre e ir para o próximo passo. Queremos ser não jogadores, mas investidores. Você quer investir em si mesmo porque você vale a pena. Esta noite vamos falar sobre a saúde mental. Então, vire-se para alguém do seu lado e diga: como está a sua saúde mental? Sabe, isso soa muito mais engraçado do que realmente é. Você concorda que talvez a nossa mente nos dá mais trabalho do que qualquer outra coisa? Você sabe por que isso acontece? Porque a mente é o campo de batalha onde Satanás vem e nos ataca. No livro que eu escrevi, Campo de Batalha da Mente, se você pode ganhar a batalha em sua mente, então você pode ganhar a batalha pela vida. Onde a mente vai, o homem a segue. Assim, uma mente obediente vai levar a uma vida obediente. Uma mente desobediente vai levar a uma vida desobediente. Então, se você tomou a decisão ontem à noite ou qualquer momento em sua vida, eu não quero apenas ser um cristão, eu quero ser um cristão obediente. Eu quero ser um filho de Deus que quer fazer o que é certo e faz o que é certo e glorifica a Deus. Eu não quero ser medíocre, convivendo com tudo isso e esperar que eu ainda possa me esgueirar pela porta do fundo dos céus um dia. Eu quero amar a Deus de todo o coração, de verdade. Com certeza, a maioria de vocês já tomou essa decisão, mas muitas vezes as pessoas tomam essa decisão, mas isso nunca acontece para elas, porque embora elas tenham feito uma boa decisão e tenham um bom desejo, elas nunca mudam sua mente. Elas ainda pensam lixo. Elas têm pensamentos podres, e toda vez que temos pensamentos podres, vamos ter uma vida podre. Então, amém? Está certo. Então, o diabo ataca constantemente nossos pensamentos, mas, acredite ou não, no início, se você começar a tentar cooperar com o Espírito de Deus para pensar as coisas certas, você vai sentir como se estivesse em uma batalha dia e noite. E você fica tão cansado de lutar contra o inimigo durante todo o dia que você mal sabe o que fazer. Mas eu lhe digo, se você defender seu território, fica melhor e melhor e melhor e melhor e melhor. E você sabe, embora minha mente ainda seja atacada, há sempre coisas que o inimigo está sugerindo à minha mente
Mas depois de todos esses anos na prática, eu reconheço isso muito rapidamente e não é tão difícil simplesmente dizer não. Você diz não, eu não vou para lá. Eu estive lá, eu fiz isso, eu sei o que isso produz e eu não vou pensar desse jeito. E assim eu tenho uma história do Dave para vocês. Amém? Agora, existem certos pensamentos que podemos ter que irão causar uma série de conflitos. Quantos sabem o que é um conflito? É como uma tendência de raiva em sua casa. Pode ser brigar ou discutir, lutar, xingar, berrar, mas muitas vezes é como uma corrente subterrânea de raiva, é como aquele modo de agir. Louvado seja Deus. E você está fervendo de raiva por dentro porque você não gosta de algo que passou, você não consegue algo do seu jeito ou qualquer que seja a situação. Então você tem que aprender a calar sua mente contra pensamentos de conflitos. E logo que eles vêm, você precisa dizer: isso não vai a lugar nenhum. Eu estive lá, vivi isso, e eu vou mudar a minha mente, entrar em acordo com Deus e deixar que Deus cuide da situação. Vamos olhar para 2 Timóteo capítulo 2, versículo 23. É engraçado como Deus é. Eu ia finalizar com essa história e aqui estou eu começando com ela. 2 Timóteo 2, 23. Mas como rejeitaram... Eu amo isso na Bíblia ampliada. Como você rejeita? Você rejeita calamente contra. Não tenho nada a ver com isso. Vamos lá. Calamente contra. Não tenho nada a ver com isso. Insignificantes, mal informadas, não edificantes, estúpidas controvérsias sobre questões ignorantes, pois você sabe que incentivam uma contenda e criam discussões. Agora, para ser honesta com você, eu desejo que os homens aprendam um pouquinho mais sobre como lidar com as mulheres, mas depois de todos esses anos, eles ainda simplesmente não sabem. Então, eu estou na cama uma noite, Dave foi a um bairro com meu filho. Qual o bairro que vocês foram naquela noite? Onde foram negociar aquele carro? Em algum lugar por aí. Enfim, depois que eles saíram, eles decidiram que iriam para o revendedor e apenas olhar. Quantos de vocês sabem, quando um homem vai com seu filho de 34 anos de idade olhar, isso poderá causar problemas? Bem ali. Eu não sei o que acontece entre homens e carros. Eu posso dirigir o mesmo carro até os pneus caírem. E não me importo, desde que ele pareça decente, me dê uma boa viagem, tudo bem. Mas eles acham que tem que ter um novo a cada vez que você se vira. E não importa a idade, eles gostam dos mais altos, daqueles que fazem barulho, daqueles que ficam... E assim que eu deito na minha cama, eu estou ficando com muito sono, pronta para ir dormir, o telefone toca. Oi, querida. Eu e daí estamos no negociante de carros. Eu estive em torno desta montanha antes, então estou como... Vamos, minhas senhoras, você tem que vigiar, porque você já está indo pelo ralo assim que essa atitude vem. Então, ele disse, eu realmente gostaria de ter este, você sabe, eles disseram que este é o último ano em que vão fazê-lo. Agora, a última vez que isso aconteceu foi talvez há 8 ou 9 anos atrás, e esse mesmo vendedor disse, este aqui é o último do país. O último, foram feitos apenas 4, e este foi um dos 4 restantes no país, e por isso ele tinha que tê-lo agora, não podia esperar. Sabe, meu marido é realmente sábio, e ele normalmente não se deixa enganar por qualquer coisa, é difícil enganá-lo, mas quando se trata de carros ou tacos de golfe, ele é uma causa perdida. Mas tudo bem, todos nós temos os nossos defeitos. Então, eu estou, Dave, não me diga que você vai comprar este carro. Você não precisa de um carro. Você não precisa de um carro de corrida. Você tem 74 anos, o que quer fazer com esse carro? E eu cometi o maior erro do sexo feminino. Eu disse, você está velho demais para dirigir esse carro. Bem, isso não é bom, isso não é bom. Assim, pois, o meu filho pegou o telefone do qual eu estou muito próxima e ele é meu bebê, então ele pode convencer-me de qualquer coisa.
Ah, vamos lá, mãe, eu e papai queríamos este carro. Será uma bênção para nós vamos nos divertir muito. Vai ser uma coisa de pai para filha. Eu disse, Danny, ele não precisa desse carro. Ele tem um bom carro. Não precisamos desse. E assim, para resumir a história, ele disse, bem, eu realmente acho que eu vou pegar o carro. Assim vemos que, mesmo que você não queira o carro, nós ainda vamos pegar o carro. E daí surge a coisa da submissão. Ok, como eu vou agir sobre isso? Sim, louvado seja o Senhor. Então, sim, quantas de vocês sabem onde isso vai parar? Isso não está ficando bom, então... Desliguei o telefone e eu estou assim, não tão feliz então. Eu apenas tive essa rápida revelação. Ele está pegando o carro. Eu posso ficar brava ou ficar feliz. Eu posso amá-lo a ponto de deixá-lo ter o que ele quer. E ser feliz porque ele está feliz, porque Dave é realmente tranquilo comigo. Ele vai me deixar fazer, bem, qualquer coisa que eu quiser. E assim, eu liguei de volta e disse, não é que eu não queira que você tenha o carro, que na verdade eu realmente não queria que ele tivesse o carro, mas eu disse, não é que eu não queira que você tenha o carro, eu quero que você seja feliz, então se você quer o carro, vá em frente e compre. Ok, obrigada, querida, e desligou. Assim, então estou pensando, não temos espaço sobrando na nossa garagem? Pensei, onde ele vai estacionar o carro? Agora, eu tenho um pequeno carro que ele me comprou há cerca de 7 anos atrás. Eu quase não dirijo, tem 20 mil quilômetros rodados, mas ele comprou para mim, é bonito, eu gosto dele. E então, eu disse várias vezes, acho que deveria vender esse carro, eu quase não dirijo, vou vendê-lo. Ou então, dá lá uma das crianças, não, você não pode se livrar desse carro, eu te dei esse carro, você precisa mantê-lo, eu quero que você tenha esse carro. Eu disse, onde você vai estacionar o seu carro? Ele disse, eu pensei que talvez você pudesse se livrar do seu carro. Agora eu tenho que passar por tudo isso de novo. Oh, não é bom, eu posso me livrar do meu carro para que você possa ter 2 carros estacionados lá fora. Um dos quais você não... Senhoras, você alguma vez teve que... Então eu disse, Dave, por que é que cada vez que eu falei sobre a venda desse carro, você disse, mantenha o carro, você não pode se desfazer desse carro, agora você está pronto para isso. Esse foi um golpe baixo. E ele disse, está escrito em Eclesiastes, há um tempo para todas as coisas. Agora eu quero dizer, é muito ruim quando você usa as escrituras para obter o que deseja. Amém. Vamos lá, dê um grande aplauso ao meu Dave. Então... é câmbio manual, ele tem muitos cavalos de potência, ele me levou para um passeio, ele não tinha conduzido o câmbio manual há muito tempo e ele não estava fazendo um ótimo trabalho. E eu pensei que eu ia ter que ir para o ortopedista fazer um ajuste no pescoço. Eu falo sério, gente, foi... Eu disse, você pensa que eu vou entrar nessa coisa? Você está louco, eu nunca vou entrar neste carro novamente. Em seguida ele foi e colocou canos mais altos nele, o cara tem 74 anos. E agora essa coisa... ruge quando meu filho está nele e ele entra e sai assim. David disse, mal posso esperar para levá-la para um passeio. Por favor, orem por mim. Eu perdi meu espaço no estacionamento, eu perdi o meu carro, eu estou tentando ser uma boa esposa, obediente, mas aqui está o que estou tentando dizer para esta história caber em minha mensagem hoje. Não haveria, anos atrás, eu teria ficado louca com isso por semanas, e mesmo depois que eu comecei a falar com ele, eu ainda teria tido conflitos em meu coração. E estaria pensando todos os tipos de pensamentos amargos. Talvez por meses. Sim, isso é bom para você, você tem o que você quer. Mas posso lhe dizer, todo o negócio durou para mim cerca de 7 minutos, e estava tudo feito e acabado. E eu disse, Deus, você cuida dele, não é meu problema. Espero que ele esteja feliz com o seu carro. Eu vou em frente ser feliz com a minha vida. Vamos, não temos que deixar nossa mente nos controlar. Agora, isso não é um convite para todos vocês homens saírem e comprarem um carro pensando que porque sua esposa ouviu essa mensagem, ela agora tem que ser boazinha com isso. Eu tenho alguns caras aqui hoje que estão um pouco animados com isso, eu não sei. Veja 2 Coríntios 10, 4 e 5.
Eu gosto de compartilhar exemplos práticos que nos ajudam a entender realmente a palavra de Deus num nível em que podemos aplicar em nossas casas todos os dias. Você não tem que lutar o tempo todo. Deixe Deus lutar suas batalhas. Acho que se Ele quer que David tenha um carro, é inútil para mim lutar contra isso. E é bom, acho realmente, se eu olhar para o lado dele, você tem alguma ideia de quantas milhares de vezes David teve que se sentar ali e ouvir-me fazendo isso aqui que estou fazendo? Ele merece um presente. Amém? Não sou doce. Vamos, 2 Coríntios 10, 4 e 5. Pois as armas da nossa milícia não são físicas, armas de carne e sangue, mas são poderosas em Deus para a derrubada e destruição das fortalezas. Veja, se você tem uma fortaleza egoísta e egocêntrica em sua mente, então é quase impossível não ficar louco quando você não tem as coisas do seu jeito. Mas na medida em que refutamos os argumentos e teorias e raciocínios e toda soberba e altivez que se levanta contra o verdadeiro conhecimento de Deus, agora observe isso, e nós levamos cada pensamento e propósito cativos à obediência de Cristo, o Messias. Então, aqui está a maneira. Você aprende a palavra e ela se torna como uma luz no seu interior. E quando vem o pensamento errado que vai te colocar em apuros, o Espírito Santo irá pedir-lhe para recordar o que Jesus quer que você faça. E ali você tem uma escolha a fazer. Você não pode continuar pensando as coisas erradas e fazer a coisa certa. Ouviram-me? Você não pode continuar pensando a coisa errada e fazer a coisa certa. Eu disse, você não pode continuar pensando a coisa errada e fazer a coisa certa. Vamos apenas dizer que alguém é viciado em pornografia, o que muitas pessoas são hoje em dia. Ok, você não pode se sentar e olhar e imaginar material pornográfico e esperar que isso não te coloque em perigo. Ninguém simplesmente de repente cai em adultério. Houve muito pensamento que aconteceu antes disso. E o lugar onde você precisa parar o problema começa na sua mente. Você traz esse pensamento à obediência de Cristo Jesus e você diz: Deus me ajude, eu não vou pensar desse jeito, eu não vou pela minha mente, porque se você vai pela sua mente, você vai trazer isso para a sua vida. Vamos lá. Se você não quiser comer demais, não pense em comida o tempo todo. É simples assim. Se você quer malhar e fazer exercícios, não sente, pense e fale sobre o quão difícil é. É tão difícil, isso é tão difícil, eu acho que eu não posso fazer isso nunca. Onde a mente vai, o homem a segue. Eu tenho algumas coisas para compartilhar com você esta noite. Eu acredito que não podemos ter uma vida obediente tendo uma mente desobediente. Josué 1:8. Acho que nenhum de nós se cansa de ouvir mensagens sobre a nossa mente, não é mesmo? A mente espiritual é uma mente de paz. Não uma mente que está cheia de confusão e preocupação e ansiedade, e julgamento e crítica e todos os tipos de coisas assim, então... Agora, Deus tinha uma grande vida planejada para Josué e ele queria usá-lo de uma grande maneira. E logo no início do que Deus estava chamando ele para fazer, esta grande coisa que Deus queria que ele fizesse, ele começa e ele diz no versículo 7, tão somente seja forte e muito corajoso para fazer de acordo com toda a lei que Moisés, meu servo, te ordenou. Não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda e prosperarás por onde quer que andares. Assim ele está dizendo, ok, aqui estão as minhas palavras para você. Agora, seja obediente a ela, que ela seja o centro de sua vida e não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Eu quero dizer que estou orgulhosa por você estar aqui esta noite, muitos neste fim de semana. Estou orgulhosa de vocês que estão assistindo o programa pela TV agora e muitos de vocês vêm dia após dia após dia. Isto me diz que você ama a palavra, você está fazendo investimento na palavra de Deus e eu espero e oro para que você esteja aqui ouvindo-a porque pretende cumpri-la. Amém? Eu acredito que quando nós a ouvimos, há um poder inerente a ela que nos energiza para sermos capazes de cumpri-la.
A única coisa que é melhor do que ouvir a palavra é estudando a palavra por si mesmo. Eu acho que se você colocar os dois juntos, você se torna uma potência. Ele diz, se fizer isto, você vai prosperar onde quer que vá. Versículo 8, este livro da lei não se aparte da sua boca. Em outras palavras, ele está dizendo, fale. Eu falo o tempo todo sobre a palavra de Deus. Eu não sei se você entendeu a mensagem ou não, mas você precisa falar em voz alta. Quando você está em casa, quando está sozinha no seu carro, uma das coisas mais poderosas que você pode fazer é confessar a palavra de Deus em voz alta com a sua própria boca. A Bíblia diz em Isaías 55 que as palavras que saem da minha boca jamais voltarão para mim vazias. Eu não creio que Deus está falando apenas da boca dele, ele está falando sobre a boca daqueles que pertencem a ele. Quando você declara a palavra de Deus com a sua boca, ela ajuda a renovar a sua mente e a mantém fresca em você, e você recebe energia para ser capaz de cumpri-la. Pai, nós agradecemos pela palavra esta noite. Estamos tão animados para recebê-la. Nós amamos a sua palavra, amamos, amamos e amamos. E nós a apreciamos e agradecemos pelo poder dela. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos falando hoje sobre uma vida saudável, espírito, alma e corpo. Como não ser uma pessoa quebrada, que talvez tenha um pouco de cura nesta área, mas não tem qualquer cura em outras áreas, como ser saudável em seu espírito. Saúde espiritual vem em primeiro lugar recebendo a Cristo como seu Salvador. Jesus disse, vinde a mim. É simples, podemos fazer. Ontem à noite, no final da reunião, tivemos 588 almas vindas para Jesus. Isso é muito lindo. E hoje à noite eu creio que nós veremos muitas pessoas que simplesmente dirão, eu não posso viver esta vida, eu estou cansado de tentar fazer tudo sozinho. De fato, eu quero sinceramente ir a Jesus e acredito que Ele vai me aceitar do jeito que eu sou e me ajudará a ser o que Ele quer que eu seja. E então, além de receber a Cristo, a plenitude espiritual continua enquanto aprendemos a andar de acordo com a palavra de Deus, à medida que aprendemos a obediência a Deus. E descobrimos que temos que depender do Espírito Santo para que isso aconteça e que não é de repente tudo de uma vez, isso acontece de pouco a pouco, de glória em glória, dia a dia. Por isso temos de ter um pouco de paciência na caminhada. Eu estive ensinando as pessoas por anos a acreditar e a dizer, eu não estou onde eu preciso estar, mas graças a Deus não estou onde costumava estar. Eu estou no caminho, mesmo que eu esteja no meio, eu estou no meu caminho para algo grande. Amém? Então, esta manhã nós falamos sobre a integridade física. Foi divertido falar sobre como cuidar de seu corpo e não abusar de si mesmo e tem muitos bons comentários sobre isso. Eu acho que não só tivemos bom tempo, mas alguns de vocês tiveram uma palavra de Deus esclarecedora de que é hora de parar de ser um apostador e começar a ser um investidor. Não aposte que você pode abusar de si mesmo não dormindo direito, não comendo direito, tendo muito estresse em sua vida, sendo sobrecarregado, fora de equilíbrio e ficar por isso mesmo. Não estamos no cassino de jogos onde você pode rolar os dados e esperar que saia algo de bom e então, se você ficar em apuros, achar que pode obter uma carta de sair da cadeira livre e ir para o próximo passo? Queremos ser não jogadores, mas investidores. Você quer investir em si mesmo porque você vale a pena. E esta noite vamos falar sobre a saúde mental. Então, vire-se para alguém do seu lado e diga, como está a sua saúde mental? Sabe, isso soa muito mais engraçado do que realmente é. Você concorda que talvez a nossa mente nos dá mais trabalho do que qualquer outra coisa? Você sabe por que isso acontece? Porque a mente é o campo de batalha, onde Satanás vem e nos ataca. No livro que eu escrevi, Campo de Batalha da Mente, se você pode ganhar a batalha em sua mente, então você pode ganhar a batalha pela vida. Onde a mente vai, o homem a segue. Assim, uma mente obediente vai levar a uma vida obediente. Uma mente desobediente vai levar a uma vida desobediente. Então, se você tomou a decisão ontem à noite ou qualquer momento em sua vida, eu não quero apenas ser um cristão, eu quero ser um cristão obediente. Eu quero ser um filho de Deus que quer fazer o que é certo e faz o que é certo e glorifica a Deus. Eu não quero ser medíocre,
convivendo com tudo isso e esperar que eu ainda possa me esgueirar pela porta do fundo dos céus um dia. Eu quero amar a Deus de todo o coração, de verdade. Com certeza, a maioria de vocês já tomou essa decisão, mas muitas vezes as pessoas tomam essa decisão, mas isso nunca acontece para elas, porque embora elas tenham feito uma boa decisão e tenham um bom desejo, elas nunca mudam sua mente. Elas ainda pensam lixo, elas têm pensamentos podres, e toda vez que temos pensamentos podres, vamos ter uma vida podre. Então, amém? Está certo. Então o diabo ataca constantemente nossos pensamentos, mas, acredite ou não, no início, se você começar a tentar cooperar com o Espírito de Deus para pensar as coisas certas, você vai sentir como se estivesse em uma batalha dia e noite. E você fica tão cansado de lutar contra o inimigo durante todo o dia que você mal sabe o que fazer. Mas eu lhe digo, se você defender seu território, fica melhor e melhor e melhor e melhor e melhor. E você sabe, embora minha mente ainda seja atacada, há sempre coisas que o inimigo está sugerindo à minha mente. Mas depois de todos esses anos na prática, eu reconheço isso muito rapidamente e não é tão difícil simplesmente dizer não. Você diz não, eu não vou para lá. Eu estive lá, eu fiz isso, eu sei o que isso produz e eu não vou pensar desse jeito. E assim eu tenho uma história do Dave para vocês. Amém? Agora, existem certos pensamentos que podemos ter que irão causar uma série de conflitos. Quantos sabem o que é um conflito? É como uma tendência de raiva em sua casa. Pode ser brigar ou discutir, lutar, xingar, berrar, mas muitas vezes é como uma corrente subterrânea de raiva, é como aquele modo de agir. Louvado seja Deus. E você está fervendo de raiva por dentro porque você não gosta de algo que passou, você não consegue algo do seu jeito ou qualquer que seja a situação. Então você tem que aprender a calar sua mente contra pensamentos de conflitos. E logo que eles vêm, você precisa dizer: isso não vai a lugar nenhum. Eu estive lá, vivi isso e eu vou mudar a minha mente, entrar em acordo com Deus e deixar que Deus cuide da situação. Vamos olhar para 2 Timóteo capítulo 2, versículo 23. É engraçado como Deus é. Eu ia finalizar com essa história e aqui estou eu começando com ela. 2 Timóteo 2, 23. Mas como rejeitaram... Eu amo isso na Bíblia ampliada. Como você rejeita? Você rejeita calamente contra. Não tenho nada a ver com isso. Vamos lá. Calamente contra. Não tenho nada a ver com isso. Insignificantes, mal informadas, não edificantes, estúpidas controvérsias sobre questões ignorantes, pois você sabe que incentivam uma contenda e criam discussões. Agora, para ser honesta com você, eu desejo que os homens aprendam um pouquinho mais sobre como lidar com as mulheres, mas depois de todos esses anos, eles ainda simplesmente não sabem. Então, eu estou na cama uma noite. Dave foi a um bairro com meu filho. Qual o bairro que vocês foram naquela noite? Onde foram negociar aquele carro? Em algum lugar por aí. Enfim, depois que eles saíram, eles decidiram que iriam para o revendedor e apenas olhar. Quantos de vocês sabem, quando um homem vai com seu filho de 34 anos de idade olhar, isso poderá causar problemas? Bem ali. Eu não sei o que acontece entre homens e carros. Eu posso dirigir o mesmo carro até os pneus caírem. E não me importo, desde que ele pareça decente, me dê uma boa viagem, tudo bem. Mas eles acham que tem que ter um novo a cada vez que você se vira. E não importa a idade, eles gostam dos mais altos, daqueles que fazem barulho, daqueles que ficam... Vum, 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 vum. E assim que eu deito na minha cama, eu estou ficando com muito sono, pronta para ir dormir, o telefone toca. Oi, querida. Eu e daí estamos no negociante de carros. Eu estive em torno desta montanha antes, então estou como... Vamos, minhas senhoras, você tem que vigiar, porque você já está indo pelo ralo assim que essa atitude vem. Então, ele disse, eu realmente gostaria de ter este, você sabe, eles disseram que este é o último ano em que vão fazê-lo. Agora, a última vez que isso aconteceu foi talvez há 8 ou 9 anos atrás, e esse mesmo vendedor disse, este aqui é o último do país.
O último foram feitos apenas 4 e este foi um dos 4 restantes no país e por isso ele tinha que tê-lo agora, não podia esperar. Sabe, meu marido é realmente sábio. E ele normalmente não se deixa enganar por qualquer coisa. É difícil enganá-lo, mas quando se trata de carros ou tacos de golfe, ele é uma causa perdida. Mas tudo bem, todos nós temos os nossos defeitos. Então, eu estou, Dave. Não me diga que você vai comprar este carro. Você não precisa de um carro. Você não precisa de um carro de corrida. Você tem 74 anos, o que quer fazer com esse carro? E eu cometi o maior erro do sexo feminino. Eu disse, você está velho demais para dirigir esse carro. Bem, isso não é bom, isso não é bom. Assim, pois, o meu filho pegou o telefone do qual eu estou muito próxima e ele é meu bebê, então ele pode convencer-me de qualquer coisa. Ah, vamos lá, mãe, eu e papai queríamos este carro. Será uma bênção para nós vamos nos divertir muito. Vai ser uma coisa de pai para filha, eu disse. Danny, ele não precisa desse carro. Ele tem um bom carro. Não precisamos desse. E assim, para resumir a história, ele disse, bem, eu realmente acho que eu vou pegar o carro. Assim vemos que, mesmo que você não queira o carro, nós ainda vamos pegar o carro. E daí surge a coisa da submissão. Ok, como eu vou agir sobre isso? Sim, louvado seja o Senhor. Então, sim, quantas de vocês sabem onde isso vai parar? Isso não está ficando bom, então? Desliguei o telefone e eu estou assim, não tão feliz então. Eu apenas tive essa rápida revelação. Ele está pegando o carro. Eu posso ficar brava ou ficar feliz. Eu posso amá-lo a ponto de deixá-lo ter o que ele quer. E ser feliz porque ele está feliz, porque Dave é realmente tranquilo comigo. Ele vai me deixar fazer, bem, qualquer coisa que eu quiser. E assim, eu liguei de volta e disse, não é que eu não queira que você tenha o carro, que na verdade eu realmente não queria que ele tivesse o carro, mas eu disse, não é que eu não queira que você tenha o carro, eu quero que você seja feliz, então se você quer o carro, vá em frente e compre. Ok, obrigada, querida, e desligou. Assim, então estou pensando, não temos espaço sobrando na nossa garagem? Pensei, onde ele vai estacionar o carro? Agora, eu tenho um pequeno carro que ele me comprou há cerca de 7 anos atrás. Eu quase não dirijo, tem 20 mil quilômetros rodados, mas ele comprou para mim, é bonito, eu gosto dele. E então, eu disse várias vezes, acho que deveria vender esse carro, eu quase não dirijo, vou vendê-lo. Ou então, dá lá uma das crianças, não, você não pode se livrar desse carro, eu te dei esse carro, você precisa mantê-lo, eu quero que você tenha esse carro. Eu disse, onde você vai estacionar o seu carro? Ele disse, eu pensei que talvez você pudesse se livrar do seu carro. Agora eu tenho que passar por tudo isso de novo. Oh, não é bom, eu posso me livrar do meu carro para que você possa ter 2 carros estacionados lá fora, um dos quais você não. Senhoras, você alguma vez teve que... Então eu disse, Dave, por que é que cada vez que eu falei sobre a venda desse carro, você disse, mantenha o carro, você não pode se desfazer desse carro, agora você está pronto para isso. Esse foi um golpe baixo. E ele disse, está escrito em Eclesiastes, há um tempo para todas as coisas. Agora eu quero dizer, é muito ruim quando você usa as escrituras para obter o que deseja. Amém. Vamos lá, dê um grande aplauso ao meu Dave. Então, é câmbio manual, ele tem muitos cavalos de potência, ele me levou para um passeio, ele não tinha conduzido o câmbio manual há muito tempo e ele não estava fazendo um ótimo trabalho. E eu pensei que eu ia ter que ir para o ortopedista fazer um ajuste no pescoço. Eu falo sério, gente, foi... Eu disse, você pensa que eu vou entrar nessa coisa? Você está louco, eu nunca vou entrar neste carro novamente. Em seguida ele foi e colocou canos mais altos nele, o cara tem 74 anos. E agora essa coisa... ruge quando meu filho está nele e ele entra e sai assim. David disse, mal posso esperar para levá-la para um passeio. Por favor, orem por mim. Eu perdi meu espaço no estacionamento, eu perdi o meu carro, eu estou tentando ser uma boa esposa, obediente, mas aqui está o que estou tentando dizer para esta história caber em minha mensagem hoje. Não haveria, anos atrás, eu teria ficado louca com isso.
por semanas, e mesmo depois que eu comecei a falar com ele, eu ainda teria tido conflitos em meu coração. E estaria pensando todos os tipos de pensamentos amargos. Talvez por meses. Ah, sim, isso é bom para você, você tem o que você quer. Mas posso lhe dizer, todo o negócio durou para mim cerca de 7 minutos e estava tudo feito e acabado. E eu disse, Deus, você cuida dele, não é meu problema. Espero que ele esteja feliz com o seu carro. Eu vou em frente ser feliz com a minha vida. Vamos, não temos que deixar nossa mente nos controlar. Agora, isso não é um convite para todos vocês, homens, saírem e comprarem um carro pensando que porque sua esposa ouviu essa mensagem, ela agora tem que ser boazinha com isso. Eu tenho alguns caras aqui hoje que estão um pouco animados com isso, eu não sei. Veja 2 Coríntios 10, 4 e 5. Eu gosto de compartilhar exemplos práticos que nos ajudam a entender realmente a palavra de Deus num nível em que podemos aplicar em nossas casas todos os dias. Você não tem que lutar o tempo todo. Deixe Deus lutar suas batalhas. Acho que se Ele quer que Dave tenha um carro, é inútil para mim lutar contra isso. E é bom, acho realmente, se eu olhar para o lado dele, você tem alguma ideia de quantas milhares de vezes Dave teve que se sentar ali e ouvir-me fazendo isso aqui que estou fazendo? Ele merece um presente. Amém? Oh, não sou doce. Vamos, 2 Coríntios 10, 4 e 5. Pois as armas da nossa milícia não são físicas, armas de carne e sangue, mas são poderosas em Deus para a derrubada e destruição das fortalezas. Veja, se você tem uma fortaleza egoísta e egocêntrica em sua mente, então é quase impossível não ficar louco quando você não tem as coisas do seu jeito. Mas na medida em que refutamos os argumentos e teorias e raciocínios e toda soberba e altivez que se levanta contra o verdadeiro conhecimento de Deus, agora observe isso, e nós levamos cada pensamento e propósito cativos à obediência de Cristo, o Messias. Então, aqui está a maneira. Você aprende a palavra e ela se torna como uma luz no seu interior. E quando vem o pensamento errado que vai te colocar em apuros, o Espírito Santo irá pedir-lhe para recordar o que Jesus quer que você faça. E ali você tem uma escolha a fazer. Você não pode continuar pensando as coisas erradas e fazer a coisa certa. Ouviram-me? Você não pode continuar pensando a coisa errada e fazer a coisa certa. Eu disse, você não pode continuar pensando a coisa errada e fazer a coisa certa. Vamos apenas dizer que alguém é viciado em pornografia, o que muitas pessoas são hoje em dia. Ok, você não pode se sentar e olhar e imaginar material pornográfico e esperar que isso não te coloque em perigo. Ninguém simplesmente de repente cai em adultério. Houve muito pensamento que aconteceu antes disso. E o lugar onde você precisa parar o problema começa na sua mente. Você traz esse pensamento à obediência de Cristo Jesus e você diz, Deus me ajude, eu não vou pensar desse jeito, eu não vou pela minha mente, porque se você vai pela sua mente, você vai trazer isso para a sua vida. Vamos lá. Se você não quiser comer demais, não pense em comida o tempo todo. É simples assim. Se você quer malhar e fazer exercícios, não sente, pense e fale sobre o quão difícil é. É tão difícil, isso é tão difícil, eu acho que eu não posso fazer isso nunca. Onde a mente vai, o homem a segue. Eu tenho algumas coisas para compartilhar com você esta noite. Eu acredito que não podemos ter uma vida obediente tendo uma mente desobediente. Josué 1:8. Acho que nenhum de nós se cansa de ouvir mensagens sobre a nossa mente, não é mesmo? A mente espiritual é uma mente de paz. Não uma mente que está cheia de confusão e preocupação e ansiedade, e julgamento e crítica e todos os tipos de coisas assim. Então, agora Deus tinha uma grande vida planejada para Josué e ele queria usá-lo de uma grande maneira. E logo no início do que Deus estava chamando ele para fazer, esta grande coisa que Deus queria que ele fizesse, ele começa e ele diz no versículo 7,
Então somente seja forte e muito corajoso para fazer de acordo com toda a lei que Moisés, meu servo, te ordenou. Não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, e prosperarás por onde quer que andares. Assim ele está dizendo, ok, aqui estão as minhas palavras para você. Agora, seja obediente a ela, que ela seja o centro de sua vida, e não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Eu quero dizer que estou orgulhosa por você estar aqui esta noite, muitos neste fim de semana. Estou orgulhosa de vocês que estão assistindo o programa pela TV agora, e muitos de vocês vêm dia após dia após dia. Isto me diz que você ama a palavra, você está fazendo investimento na palavra de Deus, e eu espero e oro para que você esteja aqui ouvindo-a porque pretende cumpri-la. Amém? Eu acredito que quando nós a ouvimos, há um poder inerente a ela que nos energiza para sermos capazes de cumpri-la. A única coisa que é melhor do que ouvir a palavra é estudando a palavra por si mesmo. Eu acho que se você colocar os dois juntos, você se torna uma potência. Ele diz, se fizer isto, você vai prosperar onde quer que vá. Versículo 8, este livro da lei não se aparte da sua boca. Em outras palavras, ele está dizendo, fale. Eu falo o tempo todo sobre a palavra de Deus. Eu não sei se você entendeu a mensagem ou não, mas você precisa falar em voz alta. Quando você está em casa, quando está sozinha no seu carro, uma das coisas mais poderosas que você pode fazer é confessar a palavra de Deus em voz alta com a sua própria boca. A Bíblia diz em Isaías 55 que as palavras que saem da minha boca jamais voltarão para mim vazias. Eu não creio que Deus está falando apenas da boca dele, ele está falando sobre a boca daqueles que pertencem a ele. Quando você declara a palavra de Deus com a sua boca, ela ajuda a renovar a sua mente e a mantém fresca em você, e você recebe energia para ser capaz de cumpri-la.
Sunrise paints the asphalt gold. Another day begins, the city's cold. See the janitor with his mop and pail, cleaning up the mess that makes the world inhale. He won't make the headlines, he won't get a parade, but without his hands, the shadows would have stayed. He's a steady rhythm, first to clock in, the Huckett hero where the good work can begin. Oh, we chase the spotlights, the glamour and the fame, but the backbone of the world whispers just a name. To the nurses on the graveyard shift, the one who fixes the line, to the farmer turning soil, making everything divine. They are the anchors in the storm, the steady, honest crew, the humble, quiet heroes, making sure the light gets through. Think of the teacher in a classroom small, answering the questions, catching every fall. The mechanic with grease stains beneath the busted hood, saving journeys broken, doing what he should. They don't ask for much, just a fair day's pay. They just show up and keep the wheels turning on their way. They build the bridges that we drive across each night, shining their small lamp to guide us through the fight. Oh, we chase the spotlights, the glamour and the fame, but the backbone of the world whispers just a name. To the nurses on the graveyard shift, the one who fixes the line, to the farmer turning soil, making everything divine. They are the anchors in the storm, the steady, honest crew, the humble, quiet heroes, making sure